Terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, esse Tempo Comum vai nos conduzindo de solenidades, festas e cerimônias diárias. O cristianismo é feito de momentos extraordinários e de momentos ordinários. Aliás, os evangelhos não escondem nada, simplesmente afirmam, com a ausência de um diário de viagem, eles acentuam o essencial e recordam que todos os dias os apóstolos dormiam e acordavam ao lado do Cristo, com ele e atrás dele. Não era uma patota, diria um carioca, mas era um grupo fidelíssimo, escolhidos a dedo. Mesmo o traidor também foi escolhido e preferiu a traição. Mas todos foram chamados a algo que jamais poderão esquecer. Eles conviveram com Jesus 3 anos. Não tinham capacidade humana nem espiritual para avaliar tudo aquilo que viam e ouviam, até que a Páscoa começasse, e essa Páscoa que foi cimentada, sedimentada através de Pentecostes. Mas nessa semana, hoje, eu continuo a comentar os textos, a escritura e os significados, a hermenêutica da escritura que nós ouvimos, foram proclamadas no domingo da Santíssima Trindade. Vamos ao livro do Êxodo, primeira leitura, capítulo 34, versículos 4b a 6 e 8 a 9. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés, que invocou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar, e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos, prostou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidade e fareis de nós a vossa herança. Bem, um momento muito intenso e descrito há alguns séculos, aliás, há alguns milênios, de modo tão profundo. Primeiro, nós estamos na unidade que segue ao desastre do bezerro de ouro. Lembram-se que enquanto Moisés está no Sinai, o povo encontra um substituto para Deus, um ídolo. E o resultado é dramático. Moisés, portanto, tem que voltar, depois de ter destruído as tábuas originais, volta para a montanha. E encontra-se com Deus. E aqui tem algo muito interessante, porque o encontro com Deus é sempre paradoxal. Nós sabemos que o verdadeiro encontro com Deus ocorrerá com a nossa morte, mas já começou com o batismo, no qual morremos para o pecado e nascemos para a graça de Deus. Pelo batismo, a alma foi lavada e seus olhos veem a Deus. Por isso que quando alguém se afasta de Deus, entristece, enfraquece a própria alma. Ninguém pode ser feliz quando a alma é pequena, escura, suja, obscura. Não, ninguém é feliz assim. Pode viver de euforia em euforia, por isso uma tentativa infantil de substituir a lucidez pela euforia, pelas drogas, pela gritaria. Até mesmo na liturgia, tem gente defendendo aí a gritaria, a euforia. Não, isso a euforia é um sinal de que estamos próximos do precipício. Como aquela melhora de quem vai morrer no hospital, só tem uma melhora e de repente morre. Não, na verdade foi a última tentativa do organismo de recuperar-se. Isso não acontece com a alma humana, lavada, imortal, limpa, cheia de graça.
Mas veja como é descrito o encontro com Deus. O Senhor passou diante de Moisés. Então não é Moisés que traz Deus para si, é Deus que se mostra. E isso se realiza Deus falando em terceira pessoa. Olha que interessante. Deus diz: o Senhor é um Deus clemente e compassivo. Essa palavra na terceira pessoa indica que Moisés não tem um face a face com Deus no sentido estrito, por mais que este livro e o Deuteronômio afirmarão que Moisés, por causa da tenda de reunião, via Deus face a face. Claro que é um engrandecimento judaico da revelação, tem lugar para afirmar que Moisés não é um simples legislador como Maomé ou outros líderes de religiões pagãs, mas Moisés traz para a terra aquilo que Deus lhe entregou, ele mesmo. Portanto, a Torá, a lei que está no centro do Pentateuco, é de origem divina. Aí a força da lei é de origem divina. Não é sempre... E em volta da lei, eles foram criando códigos. A ponto até de gerarem contradições, porque Jesus vai ser um combativo desse exagero de cláusulas meramente humanas, mas ancoradas, amparadas, encostadas no centro, o qual Jesus jamais negou, porque ele está no centro da lei. Ele sempre disse que a lei vai ensinada, respeitada e não pode ser modificada. Quanto aos costumes dos homens, Jesus é muito superior a eles e, quando necessário, os negou. Então, Deus não fala: oi, Moisés. Deus diz: o Senhor, o Senhor. E nesse contexto em que Moisés sobe, humilhado pela desgraça do bezerro de ouro, uma palavra direta de Deus, clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Portanto, o pecado, a afirmação de que o pecado humano não é capaz de destruir o que Deus ofereceu aos homens como única saída, que é a aliança. Equivalentemente e de modo superior, a mesma coisa se pode dizer da igreja, a Arca da Aliança. Porque Jesus diz que nem potências infernais, e nós vemos cada um com a sua experiência, e uma certa experiência global hoje orquestrada pela internet, nós vemos pelo mundo inteiro grandes e imensas maldades. Algumas foram escondidas, dado o seu alto e absoluto teor de absurdo. Algumas estão sendo reveladas aqui e ali, outras são públicas. A maldade é odor do demônio. Onde há maldade, ali reina Satanás. Maldade no uso do poder, maldade no uso do dinheiro, maldade no uso da informação, maldade. Maldade é uma tecnologia do demônio e nós usamos fartamente, sempre quando podemos. Só que os maus sabem que serão tratados como homens maus diante de Deus. E o lugar dos homens maus, não arrependidos, é aquele onde está Satanás, no inferno. Por isso Deus diz, e isso ilumina a alma humilhada de Moisés, um Deus que não tem pressa de irar-se, mas, quando irado, age conforme. Moisés termina o texto de joelhos, prostrado, em adoração, não em bate-palma nem dançando. Outro dia alguém me perguntou se eu ia passear com o Santíssimo. Eu nunca passei com o Santíssimo na igreja. Não tive... Não. Moisés se prostra e a palavra do Senhor, que lhe é dirigida, humildemente responde. Vejam, mais ou menos o que a Virgem disse: se encontrei, Senhor, aceitação aos vossos olhos. Todos os servos de Deus sabem que Deus não os escolheu porque são magníficos. Deus os escolheu porque é bom, misericordioso e os quer como o melhor sinal de que, se o escolhido é miserável, isso então se expande sobre toda a humanidade, a quem o líder, a quem Jesus e Deus escolheu como
testemunha. Depois, uma palavra de Moisés sobre nós, povo de dura cerviz. É isso que somos, povo de dura cerviz. Passamos uma vida inteira rezando, seja feita a vossa vontade, não necessariamente realizando.